Então, pessoal, nossa ideia aqui, isso que o Matheus estava falando agora no final, que é ter uma equipe DevOps, é mais ou menos o que a gente vai tentar trazer para vocês. Como que isso funciona onde a gente trabalha hoje, como que é o processo que a gente usa de trabalho, o que a gente gera com esse conhecimento que é transmitido de um time para o outro. Então, deixa eu ver se passa aqui. Pois é, a gente trouxe stickers, a gente colocou ali na frente e a acho que se acabou muito rápido, mas tinha stickers. Tinha stickers. Boa tarde, eu sou a Sheime, trabalho com o Alexandre na Zenvia, que é uma plataforma de comunicação. E eu sou aqui natural de Campinas, mas atualmente estou em Porto Alegre, então eu estou no limbo do sotaque. Vocês vão escutar eu falando "ba" e arrastando R ao mesmo tempo. Na Zenvia eu sou software engineer, eu sou desenvolvedora e curiosa de DevOps. Eu, então, trabalho lá. Meu cargo é o cargo mais gourmet da área de tecnologia agora, que é SRE, né? Site Reliability Engineer, que é basicamente um sysadmin que diz que coda, mas é mentira, a gente usa YAML pra caramba. E YAML não é código, tá, gente? Também trabalho há algum tempo já com tecnologia, 20 anos mais ou menos. Passei por algumas ondas aí, desde máquina que tinha que paletear para data center. Aí a virtualização veio para tirar o peso das costas, né? Literalmente, o cara paleteando, não precisava mais. E hoje eu ando pela terra dos containers, né? Então, a gente foi seguindo essas ondas aí. E vamos ver no que deu. Então, lá como a Sheime comentou, né, rapidamente, a gente tem uma plataforma de comunicação. Ela é conhecida como CPaaS, que é Communication Platform as a Service. Essa plataforma ela trabalha com mensagens de texto, SMS puramente, WhatsApp, parte de voz. E a gente tem alguns componentes dessa plataforma que são todos microserviços e estão rodando hoje numa plataforma de Kubernetes, que não é o foco da gente falar exatamente da arquitetura da aplicação. E a gente tem uma aplicação bem importante. Deixa eu passar aqui. Não sei se está muito fácil de ver, mas basicamente é a laranjinha ali no meio, que é a ferramenta de Flow, tá? Essa ferramenta, ela é bem como está ali, ela é o coração hoje da nossa plataforma. Tudo que tem um fluxo automatizado via chatbot, que a gente também tem a parte de plataforma de chatbot, usa essa ferramenta em algum ponto, ou para fazer a parte de acionar conectores, ou para fazer a parte de envio bulk de mensagens, por exemplo. A gente recebe uma lista gigantesca de mensagens e essa ferramenta é quem pega número a número e manda as mensagens, manda em cima de templates, em cima de comunicações que os clientes passam. E essa aplicação ela é uma aplicação que ela não é bem um modelo de microserviço, ela está mais para meio que um semi-monolito que foi colocado dentro da plataforma, porque ela começou a crescer, se fez um monte de puxadinho e ela tem alguns problemas. Então a gente precisava, em um dado momento, entender quando essa aplicação estava degradando, quando que a gente começava a ter problema na plataforma e tentar detectar isso antes que a gente recebesse uma ligação de um cliente nos avisando, olha, a plataforma está lenta. Porque a gente sabe que como a gente mantém, a gente tenta monitorar e ter o máximo possível de métricas em cima da aplicação, acaba que às vezes o usuário é a nossa melhor métrica, porque ele liga dizendo que tem algum problema e aí é que a gente se dá conta que tinha que ter feito alguma coisa e não conseguia. Então, o que acontece? Né, eu lá no meu dia a dia pensei assim, como é que eu poderia tentar fazer que eu detectasse antes dos meus usuários me ligarem dizendo que eu tenho um problema, ou alguém do atendimento ligar, abrir um chamado dizendo que tem um problema de lentidão na plataforma. Como eu sou um cara que tento me adequar aí à questão de se manter no mercado, né, eu tento codar. E eu codo em Go. Né, e mais ou menos, tá, gente? Quando eu digo codo em Go, eu faço hello world. Tá? Não é assim codar.
Então, qual foi a abordagem que eu usei, né? Eu peguei e lancei mão das ferramentas que eu conheço. Eu pensei, bom, eu preciso simular um usuário que acessa a plataforma e eu preciso ter uma forma de que isso seja um indicador para nos dizer como que a plataforma está se comportando. Então, o que eu fiz? Eu criei uma aplicação que basicamente consome APIs em Go e eu precisava entender como que eu conseguia coletar o tempo de resposta desses endpoints para gerar uma métrica e essa métrica ir para um gráfico, para um sistema de monitoramento, alerta, para realmente fazer com que isso tivesse valor no final. Então, foi o que eu pensei em fazer. Só que, assim como o meu Hello World, né, basicamente é fazer um output lá, eu tenho vários gaps de conhecimento em dev, porque meu foco sempre foi em infraestrutura. Aí, né, a gente começa a trocar ideias. Aqui é um pouco das telas, ficou bem ruim de ver, mas basicamente esse é o produto final. Tem um pedacinho do código lá atrás, as métricas, mas não dá para enxergar nada, desculpa. Né? E aí, a gente pensa, vamos trocar uma ideia com quem a gente sabe que conhece Go. Aí a gente, Shame, olha só, cola aí. Eu estou fazendo um programa aqui, um sisteminha em Go aqui, onde eu estou tentando fazer isso. Sei lá, tu poderia me ajudar e tal? Como é que a gente pode fazer para me mostrar como é que eu faria para conseguir transformar minha ideia de como fazer as coisas em, de fato, o código. Quer falar um pouco? E foi assim, na verdade, que a gente começou a parceria louca, porque na Zenvia eu sou conhecida como a mina louca do Go, porque a nossa plataforma, o core, não é Go. Há um ano atrás, quando eu entrei na Zenvia, não tínhamos nada em Go. E aí agora eu acho que todo mundo na Zenvia coda em Go. Então, assim, eu fiz uma evangelização, porque é uma linguagem que eu gosto muito. Sim, eu falo muito sobre ela, eu faço uma evangelização sobre ela. E eu faço parte da comunidade internacional e eu acho que para algumas coisas faz muito sentido. Só para dar um pouco mais de contexto para vocês. Então, por conta disso, por eu ser conhecida por essa pessoa doida do Go, a gente, na época, o nosso escritório é aberto, a gente estava sentando próximo, e aí, vamos lá, vamos juntar. E aí, a primeira coisa que eu respondi para ele foi, não sei, mas vamos procurar no Google, né? Aqui, então, tem só um exemplo. No caso, esse aqui é a criação da métrica. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque no fim ficou pequeno. Mas é ali onde eu basicamente estou declarando a métrica que eu vou começar a coletar a partir da API. E o programa ficou extremamente simples, né? O sistema ficou extremamente simples. Em menos de 100 linhas, a gente começou a conseguir fazer a ingestão do response time das APIs. E eu tinha uma demanda que eu precisava que, na minha ideia, eu precisava que aquilo fosse útil. Ele não se aplicasse exatamente só às APIs daquela aplicação especificamente. Eu tinha que ter uma forma de alimentar as URLs, que basicamente são as APIs que eu quero consumir, e conseguir usar ele para, daqui a pouco, outras aplicações que a gente quisesse usar. Então, basicamente, ele faz um for em cima de um TXT, que hoje ele é um config map dentro do Kubernetes, que tem as URLs das quais ele faz o scrape point das URLs e coleta o response time dessas métricas. Né? Então, basicamente, eu uso algumas Go functions ali, duas, na verdade. Uma que starta o servidor web que fica no ar para o Prometheus chegar e fazer o scrape das métricas, e a outra que, de fato, percorre esse config map, pegando as URLs e fazendo o acesso à API e gerando a métrica, que é extremamente simples. Ele starta um timer, consome a API e vê o tempo que se passou desde o comando de executar a API até o ponto que o timer chegou. Então, ele normalmente responde em milissegundos, e aí é quando a plataforma está bem. Quando ela está ruim, ela chega a passar de 30 segundos uma resposta e a gente começa a receber os alertas. Né? Bom, e além do Mioranza me chamar e eu gostar de Go, claro,
eu comecei a olhar aquele código ali, olhar a proposta dele, da arquitetura para resolver o problema dele, e eu falei, caramba, né? Não foi bem essa, eu falei um palavrão, mas eu não vou falar aqui. Eu falei, né? É exatamente o mesmo problema, só que numa outra plataforma. A gente, dentro da Zenvia, a gente tem mais de uma plataforma. E eu falei, caramba, é o mesmo problema que eu estou querendo resolver lá no meu time. Porque, só para dar um pouco mais de contexto, o Mioranza ele trabalha no time de Flows, e eu estou no time de SMS/Security. Então, assim, eu trabalho com a parte de SMS dentro de segurança, que envolve análise por inteligência artificial e do texto mesmo, né? Para a gente ter uma noção, tudo dentro da LGPD, por favor, para a gente ter noção do que está passando, do que vem, se aquele conteúdo, por lei, você não pode mandar qualquer coisa que você queira por SMS. Então, assim, tem que estar tudo nos conformes. E como a gente tem um volume muito grande de tráfego diário, então, assim, a gente hoje tem algumas das formas, temos por inteligência artificial, temos regras, temos parceiros que fazem isso com a gente. E o meu problema era justamente porque a aplicação que faz isso, a aplicação principal que faz isso dentro da Zenvia hoje é uma puta de uma plataforma legada de 10 anos, em Java 7, usando Spring Boot 1.5. Então, assim, e ela é tão amarrada, tão engessada. Eu acho que quem trabalha com legado aqui sabe, você olha aquilo lá, você quer chorar, porque você fala, não tem o que fazer. Ela não tinha um health check dela mesma que funcionasse. A gente mexia numa ponta, quebrava na outra ponta que a gente nem imaginava que estava ligado. Então, assim, foram 2 meses debugando para tentar mexer em alguma coisa. E pode passar, por favor, outro. E, basicamente, o Alexandre ele falou sobre, no caso, que ele queria coletar ali as URLs, e exatamente o meu problema lá. É um esquema que ficou bem bosta aqui Ficou bem bosta aqui, mas a gente depois vai disponibilizar isso no SlideShare ou qualquer outra dessas plataformas. E aí, mas é um exemplo do jeito que eu sei desenhar. Geralmente isso é o que eu boto na documentação mesmo, homem palito, alguma coisa, porque assim, é importante a gente ter documentação. Se ela é bonita, aí deixa para outra pessoa. Mas está ali, está documentado. Então, eu falei, caramba, ele está resolvendo o meu problema. E se eu usar Go, eu não preciso mexer naquela porcaria de Java. Pronto, lindo, maravilhoso. 70 linhas foi a solução que a gente fez por hora. Ela não foi refatorada ainda, mas ela funciona. Então, assim, resolvemos o meu problema, o dele. E aqui eu pus um exemplo, mas o GIF não tá funcionando, de o que acontecia toda vez que eu tentava mexer na aplicação que é em Java. Ela quebra no final, é isso que acontece. E eu acho que foi numa tarde ou 2 que a gente pareou. Foi bem assim, eu falei, vamos sentar, vamos parear. A gente resolveu problemas de 2 boards. O meu, aquele card estava na sprint já há 2 meses, já tipo, você olhava, se chegava na segunda-feira, puta, essa merda ainda está aí. Sim, estava lá. E foi lindo, assim, foi. E a abordagem, no caso, que eu falo, na verdade, o meu time sou eu e mais uma pessoa só, então é quase uma equipe, porque a gente está sempre se dividindo para poder resolver. Enquanto um está de N3, Scrum Master, o outro está codando, e assim vice-versa. Então, foi instrumentar com um app em Go, o que seria muito legal, porque eu ainda estava tentando, né, fazer com que todo mundo usasse Go dentro da Zenvia, então já começou, falei, mais um caso de sucesso aqui, um cavalinho de Troia. Usar o Prometheus, que é uma coisa que eu só sabia que existia, que era usado dentro da Zenvia, mas como eu sou dev, eu não tinha ideia. E aí aprendi um monte com o Alexandre, o que hoje me dá uma noção até de como que eu vou fazer o meu código daqui para frente e plotar isso no Grafana. Aqui está em To-Do e To-Do justamente porque isso ainda não foi feito. Hoje a gente está testando, na verdade, a aplicação para o caso ainda, né? A gente está testando ali para o caso da plataforma de SMS,
Mas só o fato de testar já abriu margem para mais um outro time dentro da Zenvia que tinha o mesmo problema, código antigo de Java, estava difícil usar da forma default para coletar métricas através da forma nativa do Spring Boot. E aí, assim, todo mundo estava olhando e falou, pronto, resolveu o problema. Porque, assim, não é que vai ser a métrica definitiva, que isso vai salvar. Não é. A gente precisa reescrever ou talvez consertar e escalar essa aplicação. Só que se a gente não tem nenhuma métrica, a gente está às cegas. A gente tentou debugar e não deu muito certo. Assim, a gente ainda não sabia o que fazer, o que reescrever, para onde ir. E agora, através, né, dessa APIzinha que a gente fez em conjunto, a gente consegue desenvolver. E vamos falar o que a gente se deu conta, na real, que a gente falou, pô, realmente a gente está vivendo a cultura DevOps, mesmo sem querer. E a gente queria trazer isso e falar um pouco do que a gente percebeu, né? As melhorias que isso trouxe não só para o código em si, para a saúde das aplicações que a gente conseguiu, mas como um time, como cultura da empresa. A gente, né, nesse ponto, quando a gente começou a... Porque eu atendo um outro time, que é o time de chatbots, que também tem uma área de dev. E é uma área na qual a gente sempre insiste com o pessoal que, antes de tu botar em produção, tem que pensar em alguns pontos. Um deles, que a gente sempre briga com o pessoal, é: tu sabe que métricas tu precisa com a tua aplicação em produção? É uma dificuldade da gente conseguir, do pessoal vir já com a ideia do produto, do que precisa de métricas. A área de dev colocar isso, de fato, no produto, e quando chegar no ambiente de produção, a gente só plugar nas nossas ferramentas de monitoramento e de alertas, coletando. Então, quando a gente senta todo mundo junto e mostra o valor, né, eu mostro qual é o valor para a área de desenvolvimento, e mostro qual é o valor que tem para a minha área, que é uma área mais de operações, o pessoal começa a pensar, é legal porque aqui a gente consegue, de repente, não pensar só em consumo de memória e CPU da aplicação. A gente começa a pensar em business, a gente começa a pensar que processo de negócio que a gente pode monitorar, que fatores a gente pode usar até para fazer fatores de escala, né? Então, trocar essas figurinhas é muito importante, que eu exponho qual é que é a minha dor, o dev expõe qual é que é a dor dele quanto ao ambiente, às vezes até nem sabe o que precisa ser feito para colocar aquele código lá, e a gente se ajudar, e é muito importante, né? E é engraçado a gente falar isso, assim, porque o grande contexto mesmo é que o time que eu tô tem um outro time de SRE, que o Mioranza não faz parte, igual ele estava falando, o time que ele é SRE, os devs, eu não faço parte. Então, assim, mas felizmente a Zenvia, ela dá esse espaço assim, para a gente, tipo, quer sentar ali com a fulano e codar, desenvolver alguma coisa louca, faça isso. A gente até tem 10% do tempo aí para fazer o que a gente quiser. Meio que é o projeto que é o Zenvia for Devs. Tipo, se você quiser desenvolver uma loucura, quiser parear, quiser aprender o que for, tá aqui, faça, bota só na sua agenda para saber onde você está ou não. E foi bem interessante, porque tudo que eu aprendi em 2 tardes, ou sentando, tomando um chopp depois, quando a gente estava revendo a apresentação, até revendo a apresentação, deu aqueles cliques assim, falei, olha isso aqui, tem um negócio que está desde que um colega saiu há meses que eu precisava resolver. Nossa, resolvi, no café, para não falar no bar, né? Mas foi no café. Então, assim, o valor é incrível e a gente gostaria realmente de passar isso, assim, tipo, o que às vezes um simples sentar do lado do cara que não é do teu time abre a tua mente, assim, para resolver. No caso ali da Zenvia, da realidade da Zenvia, eram de pelo menos 2 boards, e assim, não estou nem falando da sprint, porque assim, o negócio tinha praticamente já estava ali, fazia parte da lousa, fazia parte do board, estava tipo grudado ali de tanto tempo, estava enraizado ali, porque era uma issue que ninguém conseguia resolver, porque é legado, plataforma longa, plataforma antiga. A Zenvia é uma empresa que cresceu comprando outras empresas, então assim, é código de todo mundo e mais um pouco. E é isso, assim, o valor realmente de sentir a dor, no caso eu que sou dev, da parte de operação,
que assim, não adianta eu pegar, encher de log ali e falar assim, beleza, o CRE que se vira aqui agora com isso aqui, tem 3 endpoints e aí, ó, um monte de log para você. Não é isso, sabe? Às vezes eu estou castigando a minha aplicação porque ela vai ficar mais lerda, ela vai ter problema de performance, porque eu estou enfiando um monte de log ali, um monte de endpoint que não tem sentido. E não é isso que o pessoal, meu colega de trabalho, precisa ou quer. Então, agora o Mimi vai falar um pouco da... Não, então, aí, o que acontece, né? A partir disso, por exemplo, o meu time iniciou um processo, por exemplo, de inception de produto, pensando na infraestrutura como um produto, tentando entender jornada de dev, justamente para a gente entender tudo aquilo que a gente não entrega e que o dev espera, e tudo aquilo que a gente espera e o dev não entrega. Então, isso gerou toda uma movimentação dentro da empresa a partir de uma iniciativa super simples, que foi, cara, preciso resolver esse problema aqui, me ajuda, vamos conversar. E aí são as ondas que a gente vai gerando de modificação dentro da empresa a partir de iniciativas simples. E o que ajuda muito é que a gente está numa empresa que, felizmente, vê valor nisso e nos apoia muito. Inclusive, se um dia, que nem a gente me falou, se um dia eu quiser virar o dev, eu posso virar o pior dev de um projeto só para ajudar na minha skill de dev. E é super tranquilo do ponto de vista da empresa para a gente fazer isso. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Então tá, mais ou menos era isso que a gente queria falar. Sério, gente, procurem os devs, procurem quem é de SRE, Ops, quem for dev, procurem o pessoal de SRE, procurem os devs. Sério, gente, dá certo. E tentem achar, na minha opinião, assim, alguém de outro time. Porque, cara, abre muito a cabeça. E aí, lógico, sobra mais tempo para jogar um joguinho, fazer algum negócio, né, mais interessante. Obrigado.